Olá, irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui hoje para trazermos mais uma vez o estudo no livro de Apocalipse. Eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 a 11. Apocalipse 6, de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles o foram. Até aqui. Nosso estudo de hoje, nós queremos falar sobre esse quinto selo, que vai ser intitulado o Selo dos Mártires. Então, meus irmãos, esse quinto selo, aparentemente, ele parece uma trégua no juízo de Deus. Porque os irmãos viram que nós vimos tudo a respeito desse selo, e os irmãos observam que não tem nenhum flagelo aqui. Isso é bom, deu uma trégua para o povo. Mas eu digo que é uma aparente trégua, pois ele vai desencadear um flagelo, porque eles estão pedindo vingança. Eles estão pedindo para que Deus realmente vingue o sangue deles. Então, essas almas das pessoas que foram mortas, de mártires que foram mortos por causa do Evangelho, ou por causa do testemunho do Senhor Jesus, então eles estão clamando por vingança. E o Senhor pede para eles esperarem mais um pouco, até que outros mártires fossem juntados a eles, e a vingança seriam relacionadas a todos os mártires. Então, por isso que o título de nós hoje seria o selo dos mártires. Então, aqueles que já morreram e aqueles que ainda vão morrer. Quem são essas almas e onde estavam? Então, aqui o versículo fala sobre esse assunto, fala assim: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, veja, eram pessoas salvas, pois foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então, são salvos e fiéis. Então, pessoas que sustentaram a palavra. Então, eram pessoas crentes do Senhor Jesus que cumpriram fielmente o seu papel de cristãos. Eles levaram a sério a palavra de Deus e preferiram a morte do que negar o Senhor Jesus. Então, eles sustentaram o testemunho. Então, isso é importante saber. Então, eles foram até o fim, perseveraram até o fim. Agora diz que eles estavam debaixo do altar. Não devemos pensar no altar de holocausto do templo, pois a visão é no céu. Provavelmente ele fazia referência àquele altar, pois todos aqueles, o altar do holocausto, ou propiciatório, todos aqueles altares que foram construídos, eles eram figuras do Senhor Jesus, ou eram figuras daquilo que existia no céu. Então, provavelmente esse altar é aquilo que traduzia a realidade lá no céu daquele altar. Então, a figura daquilo que era verdadeiro. Então, qualquer pensamento literal de um altar terreno seria uma imagem muito estranha. Que ele fica debaixo do altar, fica uma coisa muito estranha. Então, aquele sacrifício sempre lembrava o Senhor Jesus Cristo, não podemos lembrar disso, esquecer disso. De onde vieram essas almas? Se assumimos que elas foram mortas depois do arrebatamento, eu teria que admitir que há uma certa, não há uma ordem cronológica até aqui, na visão de João. Pois se elas foram mortas até aqui, não fala que pessoas salvas foram mortas. Fala que haveria guerra, havia o anjo da mortandade, mas tudo era punição para um mundo ímpio. Então não fala de pessoas salvas.
Então, se eu disser que são salvos durante a história da igreja, também eu teria um problema, porque a igreja já teria sido arrebatada. Então a igreja não está lá debaixo do altar, a igreja foi arrebatada. Ela estaria com Cristo também. Elas provavelmente já estariam com seus corpos glorificados. Só restam os santos do Velho Testamento, que ainda aguardam a ressurreição dos seus corpos. Provavelmente sejam estes. Ou também podemos dizer que aqui é uma interpretação uma interpretação figurada, então não seria uma interpretação literal. Nesse caso, esses mortos, esses mártires aí poderiam simbolizar todos os mártires de todos os tempos que morreram em testemunho da palavra de Deus. Então, se eu interpreto no sentido figurado, então eu posso entender que sejam as pessoas da igreja, as pessoas do Velho Testamento, todos aqueles que morreram como mártires em todos os tempos. Então essa é uma opção, onde eu fico entre essas duas últimas, porque elas realmente têm mais sentido, tá certo? Então, lembra que elas morreram e clamavam por justiça. Seja qual for a posição que tomarmos, o ensinamento aqui é que nenhum sangue derramado ficará sem a vingança. Nenhum sangue inocente que foi derramado do seu povo vai ficar sem a punição devida, e Deus vai tratar do povo que fez isso, ou da nação que fez isso, de uma forma justa. Então nós vamos fazer a seguinte pergunta. A outra pergunta é: o que faziam essas almas? Diz aqui que essas almas clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles clamavam em grande voz. Então esse é um clamor uníssono, com todas as vozes juntas, por isso que é uma grande voz. Então pessoas como um grupo muito grande, imagina milhões de pessoas, todas as pessoas que foram mortas, clamando ao mesmo tempo por justiça. E aqui mostra, irmãos, aqui que as pessoas que estão mortas têm consciência. Então não é como a interpretação de que as pessoas, quando morrem, não têm consciência, estão num sono profundo. Não, eles têm consciência aqui. Tá? Bom, eles clamam a Deus, mas o glorificam, ressaltando pelo menos aqui 3 atributos de Deus. Nós vamos destacando eles aqui. Os 4 atributos de Deus que eles vão destacar. Então eles chamam o Senhor de soberano Senhor. Isso é muito interessante, muito importante. Então eles reconheceram que o Senhor reina e tem direito de reinar, que o Senhor controla todos os eventos mundiais. Então controlou e controlava inclusive o evento que levou eles à morte. Eles sabem que o Senhor estava reinando, que o Senhor estava controlando, que o Senhor estava no controle, e que realmente o que eles passaram realmente foi determinado por Deus, não foi uma falha do plano de Deus. Não, Deus já tinha isso para eles. Então é muito importante quando eles reconhecem a soberania de Deus, soberano Senhor. Então, sabendo que Deus é soberano e que é Senhor, que tem direito sobre eles, direito de ter feito isso que Deus fez. Então eles não estão aqui em nenhum momento fazendo a pergunta: por que Deus, o Senhor está me deixando aqui? Por que o Senhor permitiu que eu fosse morto? Não, eles estão glorificando a Deus aqui nesse ponto. Também ele é chamado de santo. Então santo significa separado, no caso de Deus, separado do pecado, e que portanto Deus não pode tolerar o pecado, e isso deixa claro que Deus não vai deixar impune o pecado. E por ele ser santo, ele vai ter que ser justo, punindo o pecado daqueles que foram que foi usado para tirar a vida deles. Ele chama também Deus aqui de verdadeiro, santo, justo, soberano Senhor, santo e verdadeiro. Quando chamam o Senhor de verdadeiro, eles reconhecem que Deus não pode mentir e que, portanto, todas as suas promessas
terão de ser cumpridas. Então eles reconhecem que Deus é verdadeiro e que foram usados da sua petição, do seu clamor, e foram usados por Deus para testemunhar e que as promessas de Deus vão ser cumpridas. Então eles reconhecem a veracidade de Deus, que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel. Também, e por último, eles reconhecem a Deus como Deus de justiça. Quando eles clamam a Deus para que vingasse o seu sangue, eles fazem a pergunta de forma negativa. Até quando, eles perguntam, ele não vinga e não julga? Então eles reconhecem que Deus fará isso. A dúvida deles é até quando. Então eles só querem saber até quando. Reconhecem que Deus fará a justiça e vingará o seu sangue. Mas eles não estavam na dúvida. Quanto mais eles teriam que esperar? Mas eles não tinham dúvida da justiça de Deus e da fidelidade de Deus. Então eles clamavam, oravam, clamando por justiça e vingança por sua morte. Então esse clamor por justiça vemos dos salmos imprecatórios. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, o Salmo 13. O Salmo 13 inteiro, são 6 versículos. Então ele é um salmo que também faz a mesma pergunta. Esses versículos que nós vamos ler agora vai falar das mesmas perguntas, perguntando para Deus: até quando, Senhor? Então, querendo saber, não é aquele até quando, não é aquele até quando nosso que a gente faz a pergunta de forma querendo cobrar, né? Até quando você vai ficar aí parado? Não é nesse sentido, tá? Mas até quando está querendo saber quanto tempo mais, Senhor, nós vamos ter que ficar esperando? E eu creio que eles falaram de uma forma reverente, porque o Senhor atendeu a eles. Deus não ia atender uma pessoa irreverente, mas aqui no caso eles também já estavam lá nos céus, certo? Então já estavam ali, já estavam não tinham sido vingados, mas já estavam ali presentes na presença de Deus. Então vejamos o que diz o Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então esse é o Salmo 13, de 1 a 6, Salmo inteiro. Veja que também fala no Salmo 74, 9 e 10. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Isso agora é o Salmo 79, versículo 5. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Agora Salmos 89, 46. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Salmo 94, 1 a 3. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha... Aliás, esse é o Salmo 94, 1 a 3. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? E agora o Deuteronômio 32, 40 a 43. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros
das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos e tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, todas essas passagens que nós lemos repete a mesma pergunta que fez o apóstolo João. Até quando, aliás, fez o apóstolo, essas almas que estavam ali, né, que foi escrito pelo apóstolo João. Até quando não vingarás o nosso sangue? E pedir por vingança, pedir por justiça. Então, os salmos imprecatórios que pediam que Deus lidasse com os seus inimigos, eram salmos que realmente parecia até contraditório em relação ao que o Deus nos ensina no Novo Testamento a respeito do amor, que manda nós amarmos os inimigos. Agora, a mesma pergunta então é feita aqui no Apocalipse. Também é feita nessas passagens. Até quando, Senhor? Essa pergunta parece irreverente, mas não é. Elas não tiveram a intenção de faltar com respeito. Então, não podemos pegar apenas esta frase e de forma petulante querer cobrar a Deus para nos livrar de qualquer tipo de sofrimento. Então, tá vendo? Eles perguntaram. Então, também vou perguntar. Eu vou perguntar, Senhor, até quando eu vou continuar com esse sofrimento? Até quando eu vou continuar com essa vida? Até quando que o Senhor vai me deixar? Meus irmãos, esses homens aqui, eles sofreram, já foram mortos. Eles sofreram as últimas consequências da vida. Então a pergunta deles não é para Deus aliviar o sofrimento deles, porque eles já tinham sido aliviados dos seus sofrimentos. Eles não estavam mais sofrendo. Tá? Então quando nós estivermos aqui, a Bíblia fala que às vezes nós vamos padecer por aflições, sofrer aflições. Isso é normal. Então nós temos que tomar cuidado do jeito que a gente ora. Nós não temos o direito de cobrar de Deus. É claro que eu posso orar e devo orar pedindo a Deus, perguntando a Deus, que Deus, ó Deus, me mostra o objetivo desse sofrimento, me mostra para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu desenvolva. Tira de mim, mas se o Senhor não quiser, me dá graça para mim viver e aprender com o sofrimento. Então isso é importante eu ter essa postura. Então eu não posso pegar essa frase e aplicar as circunstâncias e falar, eles perguntou até quando, então, não, até quando Deus quiser vai acontecer. Mas o mais importante não é o que eu sofro, mas é como que eu lido com o sofrimento. Entende, irmãos? Então como é que eu estou lidando com o meu sofrimento? Como é que eu estou encarando esse sofrimento? Até quando que eles sofreram? Até que eles morreram. Foi até as últimas consequências. Mas a pergunta deles, até quando Deus não ia vingar o sangue? Porque às vezes a justiça não se faz aqui na terra. E provavelmente eles foram mortos por pessoas e por reinos que não foram punidos pelo que eles fizeram. Mas eles estão pedindo justiça. Então, tudo que for feito, tudo que alguém fizer, vai ser punido. Se não for aqui na terra, vai ser lá nos céus. E talvez vai ser aqui, vai ser lá também. Então isso é muito importante. Então não devemos ficar cobrando de Deus. Então o que eles estão pedindo é justiça, certo? Como Deus já havia começado a vingança sobre a terra, eles pedem especificamente a Deus até quando eles iriam continuar ali. Então a vingança àqueles que foram responsáveis pelas suas mortes, pelas nações que de certa forma prevaleceram sobre a terra. Agora Deus responde a sua oração. E a sua oração teve parte cumprida no momento e depois parte vai ser cumprida. A resposta de Deus foi: espere mais um pouco. Lembra que aqui já tivemos quatro selos abertos e 4 flagelos. Dos 4 cavaleiros do Apocalipse que nós vimos semana passada. E agora esses marcos estão clamando. Então, mas não é errado pedir por vingança? Não temos que amar os nossos inimigos, inclusive orar por eles, fazer as coisas por eles? Ora, meus irmãos, observe que a palavra de Deus, ela fala: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Então ele não está dizendo para a gente não pedir por vingança. Ele está dizendo para nós mesmos não vingarmos. Então, eu não posso vingar, eu não posso ir retribuir o mal que o outro fez com o mesmo mal. Porque o contexto de Romanos 12 aqui é: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas o mesmo versículo fala assim: teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vai fazer o bem para ele, mas o bem que você está fazendo, você está amontoando brasas vivas sobre ele. Aquele bem está levando ele para aquele dia que a vingança vai ser feita. Então, quando o versículo que nós lemos aqui está dizendo: olha, não vinga você mesmo, mas dai lugar à ira de Deus. Aí Deus, aquele cita a passagem lá do Velho Testamento, dizendo: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então o Senhor é que vai retribuir. Então não tem problema nós pedir que Deus vingue os nossos inimigos. Mas se os meus inimigos estiverem precisando de mim, eu vou fazer o bem, eu vou mostrar amor. Mas para Deus eu posso pedir, tá certo? Eu devo pedir para Deus fazer justiça no seu tempo, quando Ele quiser, Ele vai fazer. E também eu posso pedir que aqueles que talvez sejam os meus inimigos, que eles se convertam, que eles passem para o nosso lado. Não é melhor assim? Já pensou? Em vez de um inimigo eu tenho um irmão? Não é muito melhor? Por isso que a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos, porque talvez aquele inimigo tenha como propósito de Deus ganhar para Cristo. Foi o caso do apóstolo Paulo, né? De Saulo, de Tarso, né? Que perseguia a igreja e tal, né? Mas lembra que Estevão foi morto, Paulo foi um dos responsáveis pela morte dele? E aí Estevão, olha, não imputes esse pecado neles. Ele, até o último momento, ele não pediu para Deus vingar. Certo? Talvez lá nos céus depois ele tenha pedido, mas aqui ele pediu para Deus não imputar o pecado. E aqui valeu para o apóstolo Paulo, porque ele se converteu logo em seguida. Então essa passagem nos diz então, que nós mesmos não vamos vingar, mas a vingança pertence a Deus. Então eu posso pedir para Deus. Outra verdade que devemos aprender nessa passagem é que nada que aqui fizermos ficará impune. Toda injustiça cometida terá sua retribuição. A justiça dos homens pode falhar. Nossos juízes às vezes não conseguem ver tudo. Em muitos casos não conseguem. Alguns detalhes eles não têm, são desconhecidos e talvez nunca vão ser descobertos. Mas aos olhos de Deus nada foge. Os juízes podem corromper e não fazer a justiça. Talvez eles até saibam que é certo, mas eles podem não fazer a justiça. Eles podem se corromper, existem juízes corrompidos. Mas o Senhor é o santo, o juiz justo, que jamais deixará de fazer a justiça. Ele vai julgar até mesmo as intenções do coração. Por que eu fiz determinada coisa? Até foi uma coisa boa, mas por que eu fiz com a intenção errada? Os critérios do julgamento serão as santas, não serão as leis dos homens, mas será pela sua santa e justa palavra, pela lei do Senhor, os seus critérios santos e justos. Então está em pauta aqui o quinto selo. Então é uma promessa de vingança àqueles que morrerem injustamente por defender a palavra de Deus. E aqui finalmente fala assim: a vingança que eles pedem é dos que habitam na terra. Isso dá a entender que as pessoas que estavam falando ainda estão vivas. Por isso que aquelas pessoas, por isso que os intérpretes alegam isso. São pessoas que mataram agora, que ainda estão lá vivos e estão pedindo por vingança deles. Então, existe uma certa lógica nisso. Mas aí, como eu já expliquei, nós teremos alguns problemas se eu admitir isso, né? Então nós temos que ver outro tipo de interpretação aqui. Então eles pedem para que a justiça fosse feita àqueles que ainda estavam na terra. Aqueles que já tinham sido mortos, na verdade já estavam sendo punidos no inferno. O inferno não é a
a última instância em que vai ser punido vai ser o lago de fogo, mas o lago de fogo é bem parecido com o inferno. Então eles já estão sendo punidos. Então tudo que os homens fizeram sobre a terra trará juízo sobre a terra. Então mesmo que seja outra geração, mesmo que seja uma geração futura, todos são responsáveis. Nós somos responsáveis até certo ponto pelos pecados das nossas gerações passadas. Não fosse a misericórdia de Deus, o juízo seria por toda a terra e todos nós estaríamos debaixo do juízo de Deus. Graças a Deus que nossos pecados já foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo. Então a terra está sob juízo, mesmo que seja outra geração, pois essa geração também terá seus próprios pecados. A resposta de Deus, vamos ver aqui a resposta de Deus aqui, olha. Nós vimos aqui uma parte, né, que para esperar, aguardar. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui foi dada a cada um deles uma vestidura branca. Então essa promessa foi feita à igreja também, a igreja de Sardes. Nós lemos ali quando estudamos a igreja de Sardes, vimos assim, ó, o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Deus e diante de seus anjos. Então essas vestiduras brancas podem ser a promessa de Deus que está dando àqueles que foram mártires, que confessaram o seu nome, e diante de Deus está fazendo essa promessa de que seus nomes estariam escritos na vida do Cordeiro, e que o próprio Deus, o próprio Jesus, iria confessar seus nomes diante dos anjos. O branco simboliza a pureza. Então mostra que a pureza dos seus atos, que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, também isso é importante nós entendemos. Porque eles só estão lá, não foi porque eles foram justos, mas porque foram justificados, por isso que eles agiram com justiça. E eles disseram que repousassem ainda um pouco mais de tempo. Então esse negócio de repousar, que está vendo? Está repousando, estão dormindo. Então esse repousar, outro sentido, é aguardar o tempo. Deus deu a eles a certeza de que esse dia estava próximo, mas que por enquanto deveriam ainda esperar mais. Então aí esperar um pouco mais. Esperar o quê? Para que completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, observa que nós já temos uma revelação que nós vamos estar vendo depois de Apocalipse, que haverá pessoas crentes, pessoas que vão se converter no tempo da tribulação e que vão realmente seguir o Senhor Jesus. Muitos deles vão ser mortos como mártires. Porque, na verdade, o reino de Cristo vai ser depois da tribulação. Deus não vai começar o seu reino com incrédulos, ele vai começar com crentes. Então haverá muitas conversões, certo? Mas é em meio a todo esse juízo, todas essas coisas que está prometida ali. Até agora vocês viram que foi a quarta parte. Estava fazendo as contas, a quarta parte da população de hoje dá 1 bilhão e 900 milhões. É muita gente. E depois ainda vai ter mais mortes. Então, dentre esses mortos haverá os crentes, os mártires, daqueles que vão conservar o testemunho. A gente vai ver aqui que haverá, mais tarde aqui, nós vamos ver que vai haver 144 mil testemunhas. Vai haver as 2 testemunhas também que Deus vai mandar. E vai haver pessoas, que vocês vão 144 mil pessoas pregando, mais esses 2 pregando, fazendo sinais e maravilhas. Então haverá pessoas se convertendo verdadeiramente. Então eles vão pregar o Evangelho, e por causa disso muitos vão ser mortos. E a vingança deles será junto com a deles. Conclusão, eu estou encerrando, vou dizer o seguinte: a nossa perseverança nos caminhos do Senhor deve chegar até as últimas consequências. Nem a morte deve tirar de nós o galardão do Senhor. Então devemos confessar o nome do Senhor sempre, e até as últimas consequências.
Então, olha, hoje a gente está vendo as pessoas deixar de ser fiel a Deus por coisinhas, por picuinhas de nada. Então, meus irmãos, vamos confessar o nome do Senhor. Seja fiel, porque o Senhor é o soberano Senhor e quer sua vida. Ele requer de você que você dá a vida para Ele. Entregue-se a Ele com toda alegria. Entregar-se a Ele nem sempre quer dizer para morrer, mas entregue-se a Ele para viver para Ele, para fazer tudo para Ele. É isso que Ele quer de nós. Então vamos tirar essa lição para a nossa vida. Que Deus abençoe, nos dê um bom domingo e que Deus dê a graça para os irmãos. Amém?